Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao webinar da série Covid-19 da Thermo Fisher Scientific. Eu espero que todos estejam bem. Eu me chamo Caio, eu sou especialista em desenvolvimento de mercado da divisão de bioprodução na Thermo Fisher e hoje eu vou ter o papel de moderador nessa sessão de webinar. A missão da Thermo Fisher Scientific é permitir que os nossos clientes tornem o mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. E o surto global de coronavírus é um lembrete poderoso da importância dessa missão que está em ação. Nós ressaltamos que estamos profundamente conscientes das nossas obrigações para garantir a segurança dos nossos colegas e seguimos comprometidos em ajudá-los a manter o andamento das suas pesquisas e também das plantas dos clientes industriais em funcionamento durante este momento desafiador. Nós reunimos uma série de 5 webinars educacionais e gratuitos com temas relacionados à Covid-19. Eles abordaram desde a preparação do laboratório para os testes até a produção de vacinas virais, que será o tema da nossa sessão de hoje. Só um lembrete agora, pessoal, que a gente gostaria que vocês fiquem atentos, porque logo a gente vai anunciar a nossa nova série de webinars. O tema será a ciência do futuro hoje. Entre os tópicos que serão abordados estão medicina de precisão, terapia de células CAR-T, tecnologia single-use, entre outros temas que são relevantes para ficar por dentro de como a gente pode evoluir com a ciência, já com as ferramentas disponíveis, inclusive considerando o cenário da Covid-19. No webinar de hoje, os nossos especialistas, a Mariana Curcio e o Gustavo Riccieri, apresentarão sobre a produção de vacinas virais, mas antes de iniciar, a gente só tem alguns avisos importantes. O chat de perguntas vai ficar aberto e você pode enviar suas perguntas para que a gente faça durante a sessão de perguntas e respostas. No final da apresentação, a gente vai ter 10 minutos para responder todas as perguntas. Caso a gente não tenha tempo de responder a sua questão durante a sessão, a resposta vai ser enviada individualmente por e-mail. Eu apresento a Mariana Curcio e o Gustavo Riccieri. Eles vão ser os apresentadores de hoje. A Mariana possui graduação em Biologia e mestrado em Biotecnologia, ambos pela USP. É doutora em Oncologia pelo Hospital AC Camargo e possui pós-doutorado pelo Instituto Butantan. Ela possui uma experiência vasta no desenvolvimento e produção de anticorpos monoclonais terapêuticos. Na Thermo Fisher, ela atua como especialista de produtos para a linha de cultivo celular. O Gustavo Riccieri é administrador de empresas e trabalha na Thermo Fisher desde 2012. Ele é responsável pelas linhas de centrifugação, incubadoras de CO2 e cabine de segurança biológica. Agora a gente vai iniciar a sessão de hoje com a Mariana. Obrigada, Caio. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Então, nós vamos falar hoje da produção de vacinas virais na corrida por uma vacina para a Covid-19 e como ela é produzida. Eu vou iniciar a apresentação e vou passar mais para frente a fala para o Gustavo. Então, os tópicos que abordaremos hoje serão uma introdução, plataformas para a produção de vacinas virais, as vacinas para a Covid-19, que já estão em testes pré-clínicos e clínicos, o fluxo de trabalho para o desenvolvimento de vacinas, soluções da Thermo Fisher para o desenvolvimento e produção de vacinas e encerraremos com as considerações finais. Então, começando, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, o SARS-CoV-2. Ela foi diagnosticada pela primeira vez na China, em dezembro de 2019, e rapidamente se espalhou pelo mundo, como a gente vê nesse mapa mundi aqui, que mostra os novos casos reportados na última semana de abril, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente vê toda essa área pintadinha, onde tem casos de Covid, quanto mais pintado, maior o número de casos. Eu quis mostrar esse mapa para dizer que essa vacina do Covid-19, para a Covid-19, é uma necessidade global. Todo mundo precisa dessa vacina. Então, nessa pandemia, a gente está vendo a mobilização desses esforços mundiais e as respostas rápidas em colaborações para viabilizar uma solução.
A gente vê aqui azul um pouco mais claro, a China, onde tudo começou, em alguns países que também a infecção chegou logo, também que já estavam com casos, com um número mais baixo de casos no final de abril. Temos ainda países que ainda não chegaram no pico, como é o caso do Brasil. E agora, nesses países da Ásia, como a China, a Coreia, que já estão se abrindo, semana passada a gente viu que estão voltando o número de casos, então não sabemos o que vai acontecer. Então, realmente, existe essa necessidade urgentíssima dessa vacina. Eu vou começar, então, falando o princípio básico da vacina, né? Como desenvolvemos a imunidade. Então, a ideia da vacina é que ela apresente o patógeno, né? No caso o vírus, no caso o coronavírus, para o organismo de uma forma que não causa doença, mas que provoque uma resposta imune. Então, isso é feito com a apresentação do vírus ou de uma maneira inativada ou enfraquecida ou partes do vírus. Mas de forma que seja suficiente para o sistema imunológico reconhecer e gerar uma resposta. Então, aqui a gente vê a estrutura do coronavírus, ela foi bastante falada nos webinários anteriores, é um vírus de RNA, tem essa proteína M e a proteína S, que é muito importante e que está sendo bastante utilizada no desenvolvimento dessas vacinas. Então, como é que acontece? Como é que ele entra na célula, né? Essa proteína S, ela se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2, então ela entra na célula, se funde, libera o RNA, que é traduzido em proteína. Então, esses vírus que são formados, eles vão ser reconhecidos pelo sistema imune através da célula apresentadora de antígeno, que envolve esse vírus, exibe algumas porções que vão ativar a célula T helper, e essa célula T helper vai permitir uma resposta da célula B. A célula B vai produzir anticorpos anticoronavírus e também vai marcar as células, vai identificar as células que precisam ser destruídas, e as células T citotóxicas vão destruir essas células infectadas. E as células B e T de memória vão ser responsáveis por manter essa imunidade no corpo. Quanto tempo essa imunidade vai ser mantida? Vão ser meses, vão ser anos? Isso vai depender da vacina. E também tem muitas coisas que a gente ainda não sabe desse coronavírus. Então, não sabemos quanto tempo que a imunidade é mantida, isso vai depender. Várias etapas estão presentes, são obrigatórias no desenvolvimento de testes da vacina. A etapa exploratória, ela envolve uma pesquisa básica de laboratório. Mais ou menos essa etapa demora uns 2 a 4 anos. Nessa etapa é feita a identificação de antígenos naturais ou sintéticos que possam ajudar a prevenir a doença. Isso inclui partículas semelhantes a vírus, VLPs, vírus enfraquecidos e outras substâncias derivadas de patógenos. Depois, em seguida, vem os estudos pré-clínicos. Nesses estudos são utilizados cultura de células ou tecidos e testes em animais, e o objetivo é avaliar a segurança da vacina candidata e a imugenicidade, ou seja, a capacidade de provocar uma resposta imune, para dar uma ideia de que respostas celulares se pode esperar em humanos. Muitas vacinas, elas não passam desse estágio, porque elas não produzem a resposta imune desejada. E com esses resultados, é submetida para as agências regulatórias um pedido para iniciar os testes clínicos. Então, eles vão avaliar se os testes tiveram bons resultados, vão receber a permissão para começar com os testes clínicos. A gente vê que a regulamentação e a supervisão aumentam à medida que avança o processo de desenvolvimento da vacina. Então, os testes clínicos de fase 1 geralmente envolvem de 20 a 80 indivíduos. Os ensaios dessa fase podem ser cegos ou não. Avaliar a segurança da vacina candidata e determinar o tipo e extensão da resposta imune que a vacina provoca é o objetivo desse teste de fase 1. Na fase 2, a gente já tem um envolvimento de um maior número de indivíduos, então um grupo de centenas de indivíduos, e alguns podem pertencer a grupos com risco de adquirir a doença. Esses ensaios já são randomizados, bem controlados, e incluem um grupo placebo. Na fase 2, o objetivo é estudar a segurança, a imugenicidade, as doses propostas, calendário de imunização e método de administração da vacina. Tendo sucesso nessas duas fases, ele vai ser aprovado para uma fase 3. Uma fase 3 vai envolver milhares a dezenas de milhares de pessoas.
são estudos randomizados e duplos cegos e consistem na vacina experimental sendo testada contra um placebo. Então, são esses resultados que vão ser usados para pedir o licenciamento, a aprovação dessa vacina. E a ideia é que avalie a segurança e eficácia em um grande grupo de pessoas. Então, depois disso, vem a aprovação da vacina. Aqui eu vou mostrar algumas plataformas para a produção de vacinas. Então, ela pode ser feita usando vacina, pode ser uma vacina de vírus inteiros, ou seja, usado o vírus que é ou atenuado ou inativado para evitar danos aos pacientes. Alguns exemplos dessas de vacina de vírus inteiros é tríplice viral, varicela, hepatite A e rotavírus. Pode ser usado um vetor viral, que significa que um vírus menos perigoso carrega a sequência nucleotídica do vírus-alvo para ajudar a vacinar. Eu vou falar mais com detalhes dessas plataformas nos slides seguintes, isso é só um exemplo. Aqui, nesse caso, os exemplos são vacinas veterinárias, baseada nesse vírus Canaripox. Vacinas quiméricas, que um vírus menos perigoso é projetado para conter antígenos dos vírus-alvos para gerar uma resposta imune, então é o caso das vacinas de febre amarela e ebola. Os VLPs, que são partículas semelhantes a vírus, onde somente o invólucro do vírus é usado sem os ácidos nucleicos. Então, o VLP não pode se replicar, mas cria uma resposta imune. Um exemplo é a vacina de HPV. A vacina de subunidade, que uma proteína do vírus é produzida, isso não causa doenças, mas gera uma resposta imune. Um exemplo é a vacina para herpes zoster. E as vacinas de ácidos nucleicos. Então, a sequência de DNA ou RNA, que são as vacinas. Então, são transcritos ou traduzidos para produzir antígenos e gerar uma resposta imune. Não tem nenhuma vacina ainda aprovada com essa plataforma, só em pesquisa e desenvolvimento. Então, entrando aqui nas vacinas baseadas no vírus enfraquecido ou inativado. Então, a vantagem é que elas têm uma boa eficácia, principalmente com vírus atenuado, e a desvantagem é que é um tempo de desenvolvimento longo. Então, no caso do vírus atenuado, esse enfraquecimento é feito por mutações ou alterações no código genético. E no caso do vírus inativado, ele é feito, para ele deixar de ser infeccioso, né, ele é feito com o uso de produtos químicos, como formaldeído ou pelo calor. Então, a gente tem aqui mostrando o vírus atenuado, aqui não é uma vacina. O vírus atenuado, ele é capaz de se replicar. Já o vírus inativado, ele não se replica. Então, a gente está vendo aqui essas células apresentadoras de antígeno. Mostrei logo no primeiro slide, no segundo slide, que ele engloba esses vírus, ele exibe uma porção dos vírus que vai provocar essa resposta imune. Aqui, então, no caso das vacinas baseadas em vetores virais, então o vírus é geneticamente modificado para produzir proteínas do vírus de interesse no organismo. Então, no caso das vacinas de vetores virais, ela pode ser replicante. Um dos vírus utilizados nessa plataforma de vetor viral replicante é o vírus enfraquecido do sarampo. Vantagem é que elas tendem a ser seguras e provocam uma forte resposta imune. A desvantagem é que a imunidade existente ao vetor que é utilizado, no caso aqui, por exemplo, o vetor a vacina, o vírus enfraquecido do sarampo, pode diminuir a eficácia da vacina. Então, você tem imunidade contra esse vírus do sarampo, pode diminuir a eficácia da vacina contra o coronavírus produzida nesse vírus. E o vetor viral não replicante, o mais utilizado é o adenovírus, ela é amplamente utilizada em terapia gênica, mas nenhuma vacina usando essa plataforma foi licenciada para uso humano até o momento. Então, a gente tem aqui o esqueminha mostrando, né, um vírus viral replicante, pode se replicar, um não replicante aqui, né, que não se replica. Também aqui a mesma coisa, sendo englobados pelas células apresentadoras de antígeno e gerando uma resposta imune. No caso aqui das vacinas baseadas em proteínas, então, ou em subunidades ou em VLPs, é a introdução de proteínas do vírus de interesse diretamente no corpo humano. Então, no caso da subunidade de proteínas, a gente tem aqui alguma parte da proteína, da proteína S, a proteína M, sendo introduzida diretamente no organismo. Só que o que é aqui a desvantagem, né? Ela requer o uso de adjuvante, então ela precisa de um adjuvante para provocar uma resposta imune, e muitas vezes de múltiplas doses. E a vantagem é que ela pode aproveitar as plataformas biotecnológicas existentes, que tem várias, com células-show, com células de inseto.
Então, aí essas subunidades com os adjuvantes são introduzidas, são reconhecidas, englobadas aqui pelas células apresentadoras de antígeno e geram a resposta imune. No caso dos VLPs, elas podem desencadear uma forte resposta imune, isso é uma vantagem, mas elas também podem ter uma difícil fabricação, que é uma desvantagem. Então, a gente tem aqui a vacina e o reconhecimento pelo sistema imune gerando uma resposta. Aqui no caso das vacinas baseadas em ácidos nucleicos, então elas usam as instruções genéticas de uma proteína do vírus de interesse que desencadeia uma resposta imune. O ácido nucleico é inserido nas células humanas que produzem cópias das proteínas dos vírus. Então, as vantagens é que elas são seguras e fáceis de serem desenvolvidas, são produzidas só com material genético, não precisa do vírus. E a desvantagem é que elas não são comprovadas, não tem nenhuma vacina licenciada ainda que use essa tecnologia. Então, aqui a gente vê a vacina de DNA, ela está sendo inserida por eletroporação, ela vai ser transcrita no RNA mensageiro, traduzida numa proteína, e aí vai ser englobada aqui pela célula apresentadora de antígeno, gerando a resposta. Ou uma vacina de RNA, que ela é colocada envolta numa camada lipídica para entrar nas células, vai ser traduzida em proteínas virais e vai ser apresentada aqui para o sistema imune. As vacinas em teste pré-clínico para a Covid-19, então, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, uma consulta feita em 26 de abril agora desse ano, 82 candidatos a vacinas estavam em testes pré-clínicos. Dessas vacinas, a gente vê aqui na tabela que a maior parte das vacinas, quase 30, são de subunidade de proteína, usam essa plataforma. Um pouco mais de 20 usam a plataforma de vetor viral, sendo aqui acho que são 11 replicantes e 11 não replicantes. Temos também as vacinas de ácidos nucleicos, um pouco mais de 10 de RNA, umas 7 de DNA e umas 5 de VLP. E as vacinas mais convencionais, que são usadas há muito tempo, de vírus inativado e atenuado, são as que tem menos iniciativas, menos vacinas ainda em testes pré-clínicos, mas a gente vai ver mais para frente que tem algumas vacinas já em teste clínico. Uma curiosidade, hoje eu entrei de novo na Organização Mundial da Saúde no site, e hoje já o último dado é de 5 de maio, eram 102 candidatos à vacina, então realmente está aumentando demais esse número de vacinas em testes pré-clínicos. O número de vacinas em desenvolvimento é enorme, é muito grande mesmo, não dá nem para colocar aqui. E existe mesmo essa corrida mundial. Outro dia estava vendo um estudo, acho que exceto na África, todos os outros continentes têm pelo menos uma iniciativa na produção de vacina. Então, aqui, nessa mesma data de consulta de 26 de abril de 2020, eram 7 vacinas que estavam em teste clínico para a Covid-19. Então, aqui, essa aqui foi a primeira, essa vacina que é uma vacina de vetor viral não replicante, é uma iniciativa de uma empresa chinesa, a CanSino. Ela usou um adenovírus que é encontrado em humanos, um adenovírus respiratório encontrado em humanos. Ele foi a primeira vacina a entrar em fase 2, e ela já tinha sido, a mesma plataforma foi usada em ebola. A mesma plataforma foi usada por um grupo da Inglaterra, pela Universidade de Oxford, também usando o adenovírus, mas a diferença é que esse adenovírus é um adenovírus respiratório de chimpanzé. Eu vou mostrar mais detalhes dessa vacina no slide seguinte. Uma vantagem, uma coisa que ajudou a acelerar os estudos é que essa plataforma já foi usada em vários outros alvos anteriormente. Pois tem uma vacina em teste clínico usando a plataforma de DNA, eles têm uma tecnologia própria para fazer essa eletroporação e essa inserção desse DNA na célula. É uma empresa dos Estados Unidos, também com a plataforma já tinha sido usado para os múltiplos candidatos. Aqui a gente tem 2 vacinas com plataforma de vírus inativado, 2 iniciativas chinesas. Essa aqui, ela entrou em fase 2 na semana passada. E uma curiosidade, ontem também, hoje quando eu fui consultar, eu vi que tinha entrado mais uma vacina inativada de um grupo chinês também nessa lista de vacinas de teste clínico. Então, aqui de 7, 3, na verdade, de 8 que estavam hoje no site, 4 tem iniciativa chinesa. Então, isso foi porque o vírus começou lá, começou a circular lá. E isso facilitou muito os testes clínicos. Mas hoje, para a continuidade dos testes clínicos, talvez a China enfrente um pouco de dificuldade, já que
o vírus já não está circulando tanto lá. Então, para fazer os testes clínicos, talvez seja, enfim, atrapalhe um pouco. Temos aqui duas iniciativas com plataformas de RNA, uma de uma colaboração de Alemanha, China e Estados Unidos, que envolve a Pfizer, e a outra de uma empresa dos Estados Unidos. Essa iniciativa da Moderna e do Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos foi o primeiro a entrar em teste clínico na fase 1 no meio de março, e é uma plataforma que já foi testada também para outros alvos. Então, aqui a gente vê essa vacina desenvolvida pelo Instituto Jenner da Universidade de Oxford. É uma plataforma, então, que a gente tem aqui o adenovírus do chimpanzé modificado, né, para não causar doença, para formar o vetor viral. Por outro lado, a proteína S aqui, o sequenciamento da proteína S do SARS-CoV-2. Então, a montagem desse vetor viral, que é o que vai imunizar o paciente. Então, o corpo vai produzir anticorpos contra nessa vacina vai produzir anticorpos contra esse vírus que foi apresentado. Então, como eu falei, a vacina chinesa da CanSino também usou plataforma semelhante, mas com adenovírus de humanos. E nessa vacina aqui da Universidade de Oxford, eles tinham feito um teste, ficou bem conhecido, que foi uma coisa bem bacana em macacos. Eles tinham feito antes um pré-clínico com 6 macacos. Eles deram uma dose da vacina, depois submeteram uma carga viral bem alta, e eles viram que 28 dias depois os macacos não estavam doentes. Em contrapartida, eles fizeram um controle infectando macacos em laboratório, que ficaram bastante doentes com a carga viral que eles receberam. Uma outra coisa que esse grupo está fazendo para agilizar é fazendo ensaios clínicos combinados. Então, a fase 1, que seria só para ver segurança, eles também fizeram um controle com placebo. Então, eles vacinaram algumas pessoas com placebo, outras com a vacina, e eles perceberam que o grupo que recebeu a vacina, pouquíssimas pessoas contraíram a doença, enquanto que o grupo que recebeu o placebo, várias pessoas contraíram a doença. Então, a gente vai ver mais para frente, mas está tendo esses ensaios clínicos otimizados, entre aspas, para ver se conseguem ganhar tempo. Aqui, então, aqui é a iniciativa da Pfizer, então, a plataforma utilizada pela Pfizer, também foi utilizada pela Moderna. Se forem aprovadas, serão as primeiras vacinas aprovadas com RNA. Então, aqui, rapidamente, então, esses RNA são introduzidos envoltos numa nanopartícula lipídica, então, são inseridas são administradas para criar os anticorpos, né, resposta imune. A Pfizer está testando 4 RNAs diferentes, vindos por 2 de proteína S e 2 de um domínio de ligação, de um receptor do domínio receptor de ligação na proteína S. Aqui, então, qual é a pergunta? Em quanto tempo poderemos ter uma vacina para a Covid-19? Então, todas as vacinas passam por um processo rigoroso para garantir que sejam seguras e eficazes. Então, a gente vê aqui a vacina que foi aprovada mais rápido, ela demorou 5 anos. Então, aqui que a gente tem os ensaios pré-clínicos, os clínicos, fase 1, fase 2, fase 3 e licenciamento. E a produção acompanhando. Então, na hora que está no pré-clínico, começa uma produção em escala menor para o ensaio clínico. Depois aumenta, quando está na fase 2 passando, aumenta a escala de produção, né, para produzir já para a fase 3, e aí, quando está terminando a fase 3, a fabricação mesmo, preparando para o licenciamento. O que acontece aqui num prazo de 18 meses? Então, tudo fica condensado. Então, a gente tem os ensaios pré-clínicos já tentando otimizar e já não só analisando segurança, mas também já vendo um pouco de dose de eficácia, já uma produção para os ensaios clínicos, mas também já pensando no escalonamento, e aqui já, daqui a pouco, já começando uma fabricação pensando em larga escala, pedindo um licenciamento emergencial, ou seja, todos os trâmites para uma aprovação teriam que ser agilizados para conseguir entrar nesse tempo. Então, a gente pensa 18 meses, parece um tempo enorme para a situação que a gente está vivendo. Então, assim, imagina, é muito tempo. Mas, por outro lado, para o desenvolvimento de uma vacina é muito complicado. Assim, é um panorama bem otimista pensar que vamos conseguir.
Aqui, então, vou entrar rapidamente aqui no fluxo de trabalho, desenvolvimento de vacinas. Então, a gente tem uma etapa pré-clínica, a identificação do patógeno, candidatos à vacina, né? Então, todos os testes dos candidatos à vacina, a produção, o escalonamento, a linhagem celular estável. Então, escolhendo qual vai a linhagem que vai produzir esse vírus, como é que vai ser montada essa vacina, para depois a produção para ensaio clínico e a produção em larga escala, né, a fabricação. Algumas linhagens celulares usadas na produção de vacina, então temos as células diploides humanas, várias células de rim que são usadas, em destaque aqui para Vero, REC, MDCK, MDBK, células de inseto, algumas células proprietárias, que são o Persicix, EB66, e as células de câncer, que não vamos entrar agora. Então, de acordo com a plataforma que vai ser escolhida para desenvolver essa vacina, será escolhido também qual é o tipo de linhagem celular. Eu não vou passar, vocês vão receber essa apresentação depois e vão poder consultar, mas então, rapidamente, aqui algumas linhagens que já foram utilizadas para gerar vacinas, para desenvolver vacinas em cada uma das plataformas, né? Aquelas células que eu mostrei, as células são fibroblastos, são células renais, aqui temos na vacina de subunidade a célula CHO, células de inseto, aqui em VLP de subunidade, e para a vacina de RNA e DNA e RNA, as bactérias, né, E. coli. Algumas linhagens celulares que já foram utilizadas na produção de vacinas, né, para uso animal humano. Então, as células Vero, isso aqui são meios da Thermo Fisher para cada uma das linhagens celulares, eu não vou entrar nisso agora. No final, eu vou apresentar, vou mostrar o link, quem quiser procurar e obter mais informações. Então, para a célula Vero, usada para a produção de vacina para pólio, rotavírus, varíola, febre amarela, ebola e zika. Aqui é uma linha celular usada mais para vacina veterinária. Aqui a influenza, a raiva e herpesvírus para outras linhagens de células de rim. As células diploides, a tríplice viral, varicela, varíola. E para as células de inseto, influenza e HPV. Então, na verdade, assim, aqui eu mostrei anteriormente, né, algumas plataformas e as linhagens celulares que são usadas naquelas plataformas. Aqui eu estou mostrando já as linhagens celulares, quais vacinas foram aprovadas, né, foram desenvolvidas com essas linhagens. Uma coisa muito importante no processo é a escolha do meio de cultivo para a produção de vacina. Então, a decisão é importante para levar em conta e algumas coisas são importantes considerar, como a produtividade. Então, uma alta produtividade reduz a necessidade da expansão das instalações para produzir doses adicionais, e é importante manter um custo baixo por dose. O suporte regulatório é bastante importante, a maioria das formulações sem soro é proprietária, então deve-se escolher fornecedores altamente confiáveis para garantir o suporte regulatório no momento da solicitação de aprovação da vacina. A escalabilidade do processo é uma coisa importante, então o desempenho não pode diminuir ao mudar o formato do meio de cultivo de líquido para pó e também não deve diminuir com o aumento da escala do processo. E a garantia de fornecimento, né, é super importante, ainda mais em tempos de pandemia, que o fornecedor deve garantir a continuidade do abastecimento mesmo em situações adversas. A maior parte dos cultivos, ainda para a produção de vacinas, ainda é feita em meio de cultivo com soro. Esse meio, eles têm alguns problemas, como a composição indefinida, um desempenho variável, o risco na cadeia de suprimentos, o potencial de contaminação por patógenos, restrições de escalabilidade, potencial para problemas do processo de purificação e matéria-prima cara com flutuações de preço. Então, principalmente por conta do risco na cadeia de suprimentos, para falta de fornecimento e pelas oscilações de preço, existe uma tendência a querer mudar, a querer retirar o soro e começar a utilizar os meios de cultivo sem soro para a produção dessas vacinas. Eles têm as vantagens de uma formulação definida, um desempenho reprodutível, um risco reduzido na cadeia de suprimentos, um potencial reduzido na contaminação por patógenos, a fabricação GMP escalável, uma maior pureza inicial do produto antes da purificação e, assim, um custo-benefício comparável ao custo do soro e logística, mas com maior estabilidade de preço. Então, realmente, é uma coisa para se considerar. Aqui é um processo upstream, né, de produção de vacina, aqui clássico, também célula aderente. Então,
no descongelamento de célula, a gente tem aqui na pequena escala nas garrafas, depois a expansão celular utilizando os rollers. Nos rollers é feita a inserção do vírus e a inoculação do vírus e o harvest. Aqui numa escala um pouco maior, usando as cell factories, então ela pode, são várias placas, podem ser usadas, elas têm uma tubulação que facilita colocar o meio, enfim, manipular e depois tirar o harvest. Então elas são transferidas aqui enquanto as placas forem necessárias. Então aqui é feita a inoculação do vírus e o harvest. E uma terceira opção aqui, numa escala um pouco maior, então começa com os spinners, nesse caso usando os microcarregadores, então começa com os frascos spinner e é expandido para os bioreatores de 50 litros, 250, onde é feita a inoculação do vírus e o harvest. Então, nesse caso, são usados os microcarregadores. Para o harvest tem uma bolsa que ela retém os microcarregadores para conseguir tirar separar o sobrenadante. Eu vou mostrar mais para frente. E aqui é um esquema representativo de uma planta de bioprodução. Essa ferramenta é uma ferramenta bem bacana, depois vocês vão receber a apresentação. É uma ferramenta desenvolvida pela Termo, que agora foi disponibilizada para os clientes, então dá para dar uma mexer, dá para brincar aqui no fluxo de trabalho. Então, a gente tem aqui a parte de expansão celular, a produção, aqui é, né, o apoio do preparo de meio, o harvest, purificação, preparação de buffer, e aqui também a parte de testes analíticos, de controle de qualidade. A gente vê aqui como os equipamentos, é uma planta single use, então a gente vê aqui soluções single use em todas as etapas do processo, mixers, bioreatores, uma série de os equipamentos. Então, como principais benefícios da tecnologia single use, eu vou pontuar aqui flexibilidade. Então, permite que uma mesma planta possa alterar a sua capacidade de acordo com a demanda. A produção otimizada com layout de instalação flexível. Possibilita o desenho e a construção de plantas menores, né? Então, agora eu vou pontuar, essa é uma parte importante, que é a parte de economia. Então, reduz os custos e o tempo de empregados nos processos de limpeza e de esterilização, diminuindo também o consumo de água e reagentes químicos. Tempo reduzido de inatividade da planta, permitindo a produção de mais lotes. O encurtamento do tempo de chegada do produto ao mercado. Então, tudo isso leva a esse encurtamento do tempo de chegada ao mercado. E a questão da segurança, que também é bem importante, que é um risco minimizado da contaminação cruzada. Então, por essas razões, tem sido procurado cada vez mais a tecnologia single use e ela tem se mostrado muito boa, muito eficiente. Eu passo agora para o Gustavo, ele vai falar um pouco de outras soluções dentro do fluxo de trabalho. Tá. Obrigado, Mariana. Você me escuta bem? Sim? Sim, sim. Ótimo. Bom, como foi apresentado já pela Mariana, existem vários equipamentos aí envolvidos diretamente e indiretamente no workflow da produção de vacinas, né? Nesse slide, a gente vê outros exemplos de equipamentos que também estão inseridos nesse fluxo, mas como apoio, participação prévia ou então indireta em cada uma das fases da produção. Na primeira fase, aí a fase de small scale ou trial, né, de testes clínicos, que é o desenvolvimento inicial das vacinas, a gente tem envolvimento de centrífugas de separação celular, separação de proteínas, a gente tem centrífugas que estão envolvidos no controle de qualidade, a gente vê incubadoras de CO2 para cultivo celular, freezers, refrigeradores para armazenamento tanto de meio de cultivos, reagentes e também de células. Já na fase de scale-up, que é a produção mesmo, né, a gente vê já a utilização de centrífugas de uma maior capacidade, né? São as centrífugas que a gente chama de alta capacidade. Elas vão estar centrifugando os cultivos aí em garrafas de 1 ou 2 litros e geralmente trabalhando em batelada. Nesse ponto também já se vê a participação dos equipamentos da cadeia de frios para armazenamento dos materiais e de produtos. Quando a gente passa já à fase de produção de larga escala, aí já se faz necessário, além da utilização das centrífugas de alta capacidade, centrífugas também de fluxo contínuo, devido à produção ser já em escala industrial.
Caso seja necessário, também já se utiliza os ultracongeladores para armazenagem a longo prazo de materiais, produtos ou o que seja. Passa, por favor. Bom, falando um pouco mais de cada equipamento, né? O que a gente deve buscar, por exemplo, em uma incubadora de CO2? Para a gente ter um ambiente propício para o crescimento das células, como, por exemplo, em cell factories, é muito importante a gente contar com um controle preciso dos seus parâmetros, né? A gente está falando aqui de CO2, GO2, temperatura, umidade. Um controle impreciso nesses parâmetros aí vai significar uma perda de células que, às vezes, são insubstituíveis, né? Então, a recuperação rápida também desses fatores é algo que a gente tem que buscar. Quando a gente abre a porta de uma incubadora, por exemplo, é extremamente desejável que os parâmetros todos retornem ao que é programado o mais rápido possível. E assim a gente mantém um ambiente de crescimento celular controlado e o mais estável possível. Hoje é possível encontrar incubadoras com compartimentos isolados, o que permite aí o cultivo independente de diferentes tipos de células e sem a possibilidade de contaminação cruzada, né? Então, isso é uma coisa bem interessante também. É importante buscar também por tecnologias de descontaminação, que é algo que vai prejudicar muito o cultivo celular. E como opções de descontaminação, a gente tem a descontaminação feita por alta temperatura, que ajuda aí o cultivo a permanecer realmente imune a qualquer problema externo. As incubadoras, elas estão presentes principalmente na fase inicial, né, na fase de desenvolvimento, onde tem o cultivo celular. Próximo, por favor. No caso aí de centrífugas de super velocidade, ou seja, centrífugas que vão trabalhar até 23.000 rotações por minuto, deve-se atentar principalmente para a performance e a disponibilidade de rotores, o que traz uma certa versatilidade para esse tipo de centrífuga. Além disso, tecnologias que possibilitam, por exemplo, um monitoramento remoto. Em alguns casos, a gente vê a utilização de centrífugas desse tipo em protocolos que demoram até 24 horas em execução. Então, fica bem interessante a gente ter, por exemplo, no celular, em algum tipo de dispositivo móvel, remoto, se teve algum comprometimento com aquela rotina ou que hora que está finalizando esse processo. É, né? Uma coisa bem interessante. Hoje, já é possível, inclusive, contar com centrífugas dessas de super velocidade com rotores de alta capacidade, né? Como, por exemplo, rotores de fibra de carbono que, nesse caso de super velocidade, conseguem centrifugar até 6 litros, né? 6 garrafas de uma vez só. Próximo, por favor. Já aí na parte de centrífugas de alta capacidade, elas já estão envolvidas na parte de produção propriamente dita, né? No scale-up, hoje a gente vê a possibilidade de se utilizar essas centrífugas, que são centrífugas de batelada, com a capacidade de centrifugar até 16 litros de uma só vez, né? Ou seja, 8 garrafas de 2 litros. O que possibilita aí trabalhar com maiores volumes em frascos, se necessário, frascos estéreis, que têm disponibilidade, com possibilidade, outros com possibilidade de serem autoclavados, e até tecnologias de single use, né? Como a gente viu aí a Mariana apresentando, o que vai evitar contaminação e necessidade de qualquer processo exaustivo e, às vezes, oneroso de esterilização e limpeza de linha de produtos, né? Hoje, a gente está falando de novas tecnologias. Graças à tecnologia como, por exemplo, rotores de fibra de carbono, é possível centrifugar 10 frascos de 1 litro a 12.000 de força G, coisa que antes, anos atrás, era praticamente impossível, porque com rotores de metal a gente não consegue nem ter essa grande capacidade, e mesmo com altas capacidades a gente não conseguiria chegar a uma força G tão alta. Então, as tecnologias têm ajudado bastante nessa parte de desenvolvimento e produção de vacinas. Durante todo o processo, geralmente... Próximo, por favor. Aí. Durante todo o processo, geralmente, a gente, na produção de vacinas, se faz o controle de qualidade, né? Ou então tem a necessidade, por exemplo, de fazer separações em menores escalas. Aí a gente pode utilizar centrífugas, que a gente chama aí de centrífugas de general purpose, ou seja, de uso geral, e que são centrífugas que têm, geralmente, uma flexibilidade muito grande, onde se pode substituir rotores de maneira bem fácil, e você pode
centrifugar vários tipos diferentes de containers, ou seja, desde microtubos, placas e, num caso de centrífugas de bancada, até 1 litro, né? Geralmente, elas são centrífugas de bancada e também, graças à engenharia de contenção, que cada vez tem se aprimorado mais, uma centrífuga dessa de bancada, hoje ela consegue trabalhar com até 4 litros de material. Então, dependendo de onde ela está inserida no fluxo aí de produção de vacinas, ela pode ajudar até na parte do processo do scale-up. No próximo, por favor. Aí, quando a gente já está na fase de produção de alta escala, né, o que a gente chama de escala industrial, geralmente se utiliza centrífugas de fluxo contínuo, mais pela capacidade delas trabalharem de forma contínua, circuito fechado, né, o que possibilita um controle maior de contaminação, e períodos maiores de tempo. Então, gera, assim, uma capacidade de produção bem alta. A gente tem a opção das centrífugas de 16 litros, né? Então, não só de fluxo contínuo, mas também as centrífugas de maior capacidade também têm sido utilizadas nessa fase de produção de vacinas, tá? Essas aí são centrífugas que elas precisam de um alto grau de customização, porque para cada tipo de produção se precisa de características diferenciadas. Então, há, por exemplo, a necessidade de se implementar alarmes, pontos de controle, tudo isso dentro do processo de fabricação. Então, essa é uma centrífuga que necessita realmente de uma customização maior. Uma grande vantagem é o jeito que ela trabalha, né? Que mantém o produto sempre isolado do ambiente, o que realmente diminui a possibilidade de contaminação do material. É uma centrífuga que precisa de um serviço um pouco mais especializado, né, com treinamento em fábrica, geralmente por parte do fornecedor, e ela tem procedimentos de manutenção um pouco mais frequentes. Então, é sempre importante avaliar o fornecedor desse tipo de equipamento, tá? E após venda local, isso é uma coisa interessante. Ela está, como eu falei, dentro das produções de alta escala e, geralmente, quando se necessita um circuito fechado. Próximo. Falando agora na parte do armazenamento, né, da pré- e pós-produção, o que a gente chama de cadeia de frio. Ele é o responsável pelo armazenamento, seja das mídias, né, dos meios de cultivos, produtos, células. E, nesse caso, a gente quer salientar 3 itens fundamentais, né, que a gente vê como fundamentais. O primeiro dele é realmente a uniformidade dentro da câmara. Ou seja, o equipamento de refrigeração ele deve possuir o mínimo de variação de temperatura dentro da sua câmara. Ou seja, não importa onde você coloca o material, seja em cima, seja embaixo, ele sempre vai estar na temperatura adequada. Você não vai ter um gradiente de variações aí, né? É por isso que a gente indica que não se deve, de maneira nenhuma, armazenar qualquer tipo de vacina em refrigeradores e freezers domésticos, né? As linhas brancas, por exemplo. Porque esses equipamentos eles têm uma variação interna de temperatura muito grande e isso prejudica extremamente a manutenção de viabilidade das vacinas. Tá? Não dá para garantir que aquela vacina tenha uma viabilidade. A gente vê diversos países que ainda utilizam refrigeradores, por exemplo, em postos de saúde, onde tem aplicação de vacina, que são equipamentos da linha branca, e às vezes essa imunidade não é atingida pós-vacinação, justamente porque a vacina ela sofreu uma variação de temperatura tão grande que ela se tornou inviável, tá? Isso é uma coisa, de certo modo, grave. Depois a gente tem o mais lógico, né, que é a estabilidade, ou seja, quanto que a temperatura ajustada varia de acordo com o tempo. Hoje a gente tem tecnologias como o inversor de frequência, que ele é capaz de manter a temperatura o mais estável possível, principalmente quando a gente compara com freezers e refrigeradores com compressores, né? E isso diminui também um pouco a necessidade de intervenção técnica. É interessante também a gente atentar para equipamentos que já usam os gases refrigerantes que não são, que são ecologicamente corretos, tá? O último ponto, e não menos importante, é a recuperação, né? A gente coloca em vermelho porque é um ponto que muita gente não se atenta, né? A gente fica preocupado com a estabilidade de temperatura, mas não se atenta à recuperação, né? O que é a recuperação? Ela está relacionada com o tempo que o equipamento demora para retornar à câmara a sua temperatura ideal depois de uma abertura de porta. Esses são equipamentos que se abre e fecha a porta com certa frequência, e toda vez que a gente abre a porta, a gente está expondo
o material que está ali dentro à temperatura ambiente. Então, a gente quer que ele recupere a temperatura de armazenamento o mais rápido possível. Isso vai garantir o mínimo de variação da temperatura do que se está armazenando, né? Então, a temperatura do item armazenado ela tem que estar o mais estável possível. Próximo. Bom, desculpa, você pode voltar, Mariana? Desculpa. Esqueci de falar isso. Em relação às tecnologias, a gente tem hoje tecnologias aí que são capazes de manter a integridade total do material, ou seja, são tecnologias que fazem o monitoramento em tempo real das temperaturas, e além de monitorar, ele também pode te enviar mensagens, alarmes, indicando qualquer possibilidade de risco à conservação do produto que está ali armazenado. Outras tecnologias também são capazes de monitorar tecnicamente esse tipo de equipamento. Então, ele vai mostrar a necessidade de intervenção técnica antes mesmo que uma falha catastrófica aconteça. Tá? Isso é uma coisa bem interessante de se buscar também. O monitoramento, tanto das temperaturas quanto da condição desses refrigeradores, freezers e ultracongeladores. Geralmente, o que a gente está armazenando em ultracongeladores, por exemplo, é algo que a gente não tem substituição. Agora sim, próximo. Bom, gente, para cada um desses produtos que eu falei aqui, até no Fisher Scientific tem uma solução com todas as características que foram apresentadas, né? É a melhor tecnologia e com a confiança de um fabricante mundial de primeira classe. Quando a gente fala de incubadoras, a gente tem incubadoras com recuperação em todos os parâmetros em 10 minutos depois da abertura de porta. O interior, como se vê na figura, é opcional em cobre. A gente tem um sistema CO-Locker, né, de até 6 gavetas para cultivos individuais isolados e a descontaminação overnight por 180 graus. Nas centrífugas de uso geral, são centrífugas que têm até 4 litros de capacidade, se permite trocar os rotores sem utilização de ferramentas, tem rotores de alto desempenho de fibra de carbono que tem até 15 anos de garantia e uma versatilidade realmente sem igual. As centrífugas de alta performance e alta capacidade hoje conseguem trabalhar com até 16 litros por corrida e até 10 litros em 12 mil de força G com seus rotores também de fibra de carbono. Elas contam aí com tela de toque e conectividade remota através do celular. Você consegue monitorar no celular em tempo real tudo que está acontecendo na tela da centrífuga. E as centrífugas customizadas de fluxo contínuo, que hoje consegue trabalhar com até 50 litros por hora e estão mais conectadas também aí com soluções de single use. Na parte de baixo, a gente vê que existe um portfólio completo de armazenamento a frio, desde refrigeradores de 4 graus até a criogenia com 196 graus negativos, né? Todos eles com excelente uniformidade, estabilidade e rápida recuperação de temperatura depois que você abre a porta. Essa linha TSX é uma linha nova, então ela tem também o sistema de inversor de frequência, o consumo de energia até 50% menor do que os de compressores. Tá? Em relação ao monitoramento remoto e diagnósticos, né, a gente tem sistemas de monitoramento remoto de temperatura, seja temperaturas positivas, extremamente positivas até 1.200 graus, até monitoramento de criogenia, menos 200 graus. Então, a gente consegue monitorar tudo isso de temperatura, umidade, CO2, tudo isso pode ser monitorado e também ter esse controle através de aplicativos e softwares em tempo real, de onde quer que você esteja. E a parte de monitoramento também dos parâmetros técnicos, né, para poder identificar qualquer tipo de falha nesses equipamentos antes que eles aconteçam. Retorno a palavra agora à Mariana, para o restante da apresentação. Obrigada, Gustavo. Então, eu vou apresentar aqui brevemente as soluções da Thermo Fisher para cada etapa no fluxo de trabalho de bioprocessos. Então, a Thermo Fisher tem soluções para todas as etapas, upstream, downstream, desde o desenvolvimento da linhagem, a otimização de meio, até o invase, a formulação final em invase. Eu coloquei o link aqui, vocês vão receber essa apresentação, então vocês podem consultar. Me procurem a equipe, vamos conversar sobre o fluxo de trabalho de vocês e nós temos várias soluções para apresentar. Também temos na parte de controle de qualidade e analítica. Então, eu vou apresentar aqui um pouco em detalhes algumas partes. Então, aqui em relação aos sistemas de expressão. Então, a gente tem uma linha, que é a linha do Freedom, para célula Show,
as células SHOW-S ou SHOW-DG44. E esse sistema relativamente novo de expressão, que é o EXP, ele tem sido um sistema bastante procurado para a produção de vacinas. Ele pode ser usado com as células REC293, com as células de inseto, SF, e com as células SHOW. Ele tem, principalmente, ele inicialmente é um sistema de expressão transitória, então, com boa produtividade, então, para gerar um material inicial, ele tem sido bem eficaz. E o EXP-SHOW, com interesse particular, que ele tem, num primeiro momento, ele é utilizado numa expressão transitória, mas ele pode ser, ao longo do processo, mudado para ter uma produção estável. Então, ele tem uma linhagem celular SHOW GMP e ele tem um meio para produção. Então, é um sistema bem interessante. Também coloquei os links aqui, podemos conversar mais sobre o assunto. Aqui, em termos de soluções para meios de cultivo, então, temos uma linha de meios livres de soro, um meio específico para a célula vero, aqui um meio para várias células de rim, as células vero também crescem muito bem nesse meio. O meio relativamente novo, foi lançado recentemente para células diploide, meio para células de inseto, para célula 293, um reagente aqui de dissociação que é utilizado é um reagente livre de componentes animais e é usado bastante nesse sistema sem soro, para substituir a tripsina. E temos também os meios clássicos com soro, aqui destacando o Optimen, que é bastante utilizado, que tem uma quantidade reduzida de soro, e o próprio soro. Aqui, em termos de equipamentos, então, toda a linha single use, tem uma linha de bioreator. Esse ano foi lançado o DynaDrive, é um bioreator com design e vários benefícios em relação aos outros, ao Hiperforma. Os de menor volume foram lançados esse ano, os maiores volumes vão ser lançados no ano que vem. Temos aqui os mixers, os fermentadores, temos opções também de bioreatores de bancada, o Cell Factory, que é super eficiente para fazer produção em larga escala com células aderentes. Aqui soluções em VPCs, então vários tipos de VPC. Eu quero chamar a atenção aqui para o Hasasteiner, que é a bag que é utilizada para cultivo de célula aderente em bioreator, para o harvest. Então, consegue separar os microcarregadores para separar o sobrenadante no harvest. E eu vou, então, já estou aqui em cima da hora, finalizar a apresentação dizendo algumas coisas importantes aqui nessa corrida para uma vacina para Covid-19. Então, é super importante a capacidade de produzir rapidamente candidatos à vacina para reduzir o tempo até a clínica. É importante a capacidade de obter rendimentos altos na produção dos candidatos à vacina. E é importante a capacidade de uma produção em larga escala e economicamente viável. Então, são características importantes na corrida por uma vacina, para o desenvolvimento rápido de uma vacina, mas eu quero chamar a atenção que tudo isso é muito importante para o desenvolvimento de uma vacina eficaz, é muito urgente, contudo, é muito importante garantir a segurança do produto. Isso deve ser uma prioridade, então a gente não deve esquecer desse ponto. Eu agradeço a participação de todos, eu digo, contem conosco, contem com a Thermo Fisher, e estamos todos interessados, todos nós precisamos desse desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura no menor tempo possível. Obrigada. Obrigado, Mariana e Gustavo, pela apresentação. Realmente é um tema muito importante e interessante para todos. A gente teve algumas perguntas aqui no chat durante a apresentação de vocês. Obrigado mesmo por compartilhar como funciona o desenvolvimento, a produção, a aplicação. Agora a gente vai seguir com umas perguntas. Quem ainda não enviou pode mandar também, que a gente vai respondendo de acordo com o tempo, apesar de ter pouco tempo agora. Mariana, uma pergunta para você aqui do Sidney Ferreira, acho que é um tema que você já tocou na apresentação, mas é legal reforçar.
Ele pergunta, considerando o tempo médio para a disponibilização de uma vacina para as pessoas, quanto tempo vai ser necessário para que uma vacina contra o SARS-CoV-2 se torne realidade? E também eu queria adicionar, do que depende a disponibilização de uma vacina para a população. Obrigada, Caio. É muito difícil falar no tempo. Acho que a disponibilização de uma vacina, né, para a população depende de vários fatores. Depende do sucesso dos testes pré-clínicos, depende de grandes investimentos financeiros, depende de uma população disponível para a realização de testes clínicos, o que no caso do SARS-CoV-2 existe, então é um elemento facilitador. E depois depende do sucesso dos testes clínicos e depende do interesse público e privado para produzir e comercializar uma vacina. Então, são vários fatores. Em relação ao tempo, acho que vai depender desses resultados, né? Vai depender do quão rápido vão conseguir realizar cada um dos testes clínicos com segurança. Existe essa previsão otimista de 18 meses, não sei, né? Talvez nessas vacinas em que eles estão usando plataformas que já foram utilizadas anteriormente com outros alvos, então já existe mais informações a respeito, talvez isso ajude para agilizar o processo, mas é muito difícil falar exatamente. Bom, se depender da mobilização mundial, vai ser o mais rápido possível. Certo. Obrigado, Mariana. Gustavo, vou te perguntar uma pergunta que teve no chat aqui do Marcelo Abraão. Acho que você respondeu pelo chat, mas seria legal você comentar. Nas centrífugas de fluxo contínuo, qual a escala? Hoje a gente tem centrífugas que são capazes de centrifugar 50 litros por hora, né, no máximo. Tem outros rotores, por exemplo, a Lynx, que é a centrífuga de super velocidade, ela também pode trabalhar com rotores de fluxo contínuo, mas é numa escala menor, né? Quando a gente passa aí para a escala realmente de produção, que as grandes farmacêuticas utilizam para produção em larga escala mesmo, aí realmente a gente cai nas centrífugas de fluxo contínuo. Então, no nosso caso, até 50 litros por hora. Beleza, obrigado, Gustavo. E, Mariana, uma última pergunta que a gente tem. Pessoal, as perguntas que não foram respondidas a gente vai responder individualmente por e-mail. Mariana, a última pergunta é: qual o tipo de e-mail utilizado para desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19? São várias opções de e-mail. Eu acho que primeiro precisamos ver qual vai ser a plataforma usada, qual vai ser a linhagem celular, né, escolhida, e de acordo com a linhagem celular, identificar qual é o melhor e-mail. Para algumas linhagens celulares existe mais de uma opção de e-mail, por exemplo, para Zero a Vero, temos mais de uma opção. Depende também se o cultivo vai ser com soro ou sem soro, e se for o caso, se tiver mais de uma opção, testar para ver qual que dá o melhor rendimento. Então, vai ser dependente da linhagem celular mesmo que for utilizada. As possibilidades são várias. Perfeito. Obrigado, Mariana. Obrigado, Gustavo. Pessoal, a gente encerra por aqui hoje a nossa sessão. Em breve a gente vai enviar essa sessão gravada e nos vemos em breve. Obrigado por apoiar e participarem da série conosco. Lembrem-se de seguir a Thermo Fisher nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, LinkedIn e Twitter. Muito obrigado pela presença de todos. Que todos fiquem bem e até logo. Obrigada a todos.